Bom, vamos trazer um outro assunto aqui muito importante também na nossa pauta, porque tinha aquele zum, teoria da conspiração, e onde já se viu isso, jamais isso é verdade, e agora acontece. Falar aqui da caixa preta do Twitter, né? Que saiu aqui, inclusive estão mudando até o diretor, né? O dono do Twitter, o CEO, que é o Elon Musk, vai sair de lá, vai pôr um especialista. Eu acho que a parte dele ele já fez ali. Eu acho que o contexto de ele ter comprado o Twitter, para mim, já disse que foi justamente essa notícia que nós vamos trazer agora. Com base em documentos internos do Twitter, que começaram a ser divulgados há 2 semanas pelo novo dono da plataforma, o Elon Musk, o Partido Republicano pediu à Comissão Eleitoral Federal, que é a FEC, né, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, que reabra uma investigação sobre censura do Twitter, a história do laptop de Hunter Biden, que é o filho do atual presidente democrata Joe Biden nos Estados Unidos. Em outubro de 2020, o Comitê Nacional Republicano, órgão que comanda o Partido Republicano, fez uma reclamação à FEC, alegando que a censura do Twitter equivalia a uma contribuição política em espécie corporativa ilegal à campanha do Biden. Olha, só para você ter uma ideia, quando eu falo FEC, é como se fosse o TSE dos Estados Unidos, tá bom? Com a redução do alcance da reportagem publicada pelo The New York Post em 14 de outubro e das repercussões sobre o assunto, Biden, que junto com seu filho estaria envolvido em tráfico de influência e ele foi beneficiado eleitoralmente, isso em 2020. A FEC rejeitou a denúncia em agosto de 2021, porque correu o processo até ser rejeitado pelo TSE dos Estados Unidos. Agora, com as revelações bombásticas, disse o comitê, que contradizem as conclusões anteriores da comissão, o partido está querendo a reabertura das investigações. Vejam só. Essas revelações, chamadas de arquivo do Twitter, expõem como a administração anterior do Twitter tomou medidas ativas para suprimir o escândalo do laptop de Hunter Biden e outras informações prejudiciais ao Partido Democrata e seu candidato, escreveu o conselheiro-chefe dos republicanos, Matthew Heimer, em uma correspondência ao TSE, né, que é a FEC, de acordo com a publicação da rede Fox News. Então, quer dizer, os caras falaram, olha, o que a gente estava falando naquela época, ninguém estava acreditando, mas olhem as provas aqui, porque agora ele já tem lá o código-fonte, né? Tem como seria o código-fonte do Twitter, e agora abrindo essa caixa de Pandora que traz realmente esse favorecimento. E o Twitter ainda vai além, dizendo que não só foi nos Estados Unidos, mas como também na Síria, né? Parece que países da América do Sul, como Brasil, Argentina, olha, tem uma lista grande lá, viu, de países onde o Twitter favorecia políticos, né, eleitoralmente, um dos lados da política. E a gente já imagina o que pode ter acontecido. Ô Cido, você que é o político da mesa, como é que você vê isso aqui, essa caixa de Pandora chamada Twitter? O Elon Musk parece que comprou isso aí para trazer a verdade à tona, né? Ah, com certeza, né, Santiago? Assim, é a mesma coisa que acontece com as nossas urnas aqui, essa situação de falarem das nossas urnas. Só terá como provar isso se alguém tiver acesso aos códigos-fontes, etc. E agora do Twitter é a mesma coisa. O Elon Musk compra o Twitter e aí o cara consegue, sendo o senhor do Twitter agora, ele consegue saber o que está por trás da tecnologia do Twitter e o favorecimento a quem foi, né? Que todas as mídias, em tese, elas são tendenciosas, isso é fato. Que elas vivem de publicidades, elas vivem de investimento alheio, seja ele do governo, seja ele de estatais ao governo. Então, depende do favorecimento que é aquela questão, né? Agora, está aí à tona aí. Agora, o X de tudo isso, Santiago, é que o que vai dar tudo isso? Além de dar uma repercussão mundial, é feio, é escandaloso, mas o resultado disso é o quê? É fraude numa eleição? Volta-se a eleição? Não tem
um resultado, entendeu? Para isso. Infelizmente, eu não vejo que tem alguma solução. Prova-se um erro, mas não há, olha, então para tudo daqui, vamos ter que ter um novo pleito, uma nova eleição. Não é o que a gente tem visto aí agora com esse resultado. Não acredito que vai dar, que isso vai acabar em pizza. Para mim, vai acabar em pizza. Você acha que não dá em nada isso aí, né, Cido? Não vai dar em nada. Assim, na minha opinião, tá? E você, Marcelinho, o que você tem a dizer sobre esse assunto aqui, onde agora foi aberta, a verdade veio à tona. Será que um país de democracia como é os Estados Unidos não vai levar a sério esse assunto? O Sidão já matou a charada. Vai dar uma poeirinha lá, uma fumacinha, tal, mas não vai dar nada, né? Se você quer quebrar, ó, o Cido pode até me corrigir aqui se eu estiver errado, tá? Se você quer quebrar a perna de gestor público, de político, é fácil. Reuniões registradas, filmadas, tudo mais. Transparência da imprensa toda, libera a imprensa toda. Não pode ter caixa preta, caixa marrom, caixa cor-de-rosa, nem nada. O que acontece? Quando você vai fazer uma reunião hoje, né, uma reunião de política, alguma coisa, muitos políticos, claro que não todos, mas muitos políticos querem fazer a reunião tete a tete. Por quê? Porque a reunião tete a tete não deixa rastro. Não deixa rastro, né? Então, obviamente, não tem como você, né, circularizar a reunião, né? A mesma coisa acontece nas caixas pretas aí. Eles seguram as informações, né? Quando você quebra todas essas barreiras, você abre a transparência, todos têm acesso às informações. Tendo acesso às informações, você minimiza a chance de problema, de desvio, de corrupção, de um monte de coisa, até de desvios em questões eleitorais, né? E, obviamente, a opinião, veja só como é importante hoje a imprensa, hein? A opinião, a guerra de opinião, eu acho que hoje é até mais importante do que a guerra com um arsenal bélico, né? Porque você pode movimentar massas com palavras, né? E você imagina um líder falando alguma coisa, o que ele pode movimentar numa postagem em Twitter, numa postagem em rede social, alguma coisa, ele movimenta massas. Olha só que loucura, né? Então tem que ter muito cuidado. Essas barreiras, essas caixas pretas não são bons para a sociedade. Ô, Edivaldo, eu gostaria de saber a sua opinião aqui nesse assunto do Twitter, né? O Elon Musk parece que ele comprou essa plataforma aí justamente para desvendar isso aqui, né? Porque só foi isso vir à tona, ele pediu afastamento, já contratou outra pessoa para ser o CEO e toca a sua vida. Como é que você vê essa questão, né? Isso aí nós estamos falando do Twitter, que é uma rede mundial de informações, né? E através dos algoritmos, se começam a direcionar o assunto que querem e boicotar aqueles que não falam a mesma língua, a gente está vendo que não existe uma democracia, não existe um equilíbrio social, né? As redes sociais vieram para quebrar esse monopólio da imprensa, na realidade, né? Elas, eu diria até que, de certa forma, meio que pulveriza mesmo a coisa. E o Elon Musk, ao assumir o Twitter, a intenção dele é justamente fazer com que o Twitter faça aquilo a que ele se propõe, que ele é levar a verdade. Aliás, tem um texto bíblico que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu entendo que isso não se restringe apenas à palavra, né? O texto bíblico. Se restringe a tudo, à verdade, em tudo que você possa imaginar. E a importância da imprensa para uma população, para um país, para uma nação, para o mundo, é extrema. Só que hoje nós vivemos momentos em que a imprensa se coloca simplesmente, por causa dessa pulverização das redes sociais,
ela quer fazer conchavos para poder manter o seu nível que ela tinha, economicamente falando, quando não existia essa questão da divulgação da verdade, né? Porque você comprava um jornal e aquilo que estava ali, você dava credibilidade. São jornalistas que você dá credibilidade e hoje ninguém mais acredita no jornalismo. Nós vemos, por exemplo, uma das emissoras mais importantes do nosso país e de reconhecimento internacional, na entrevista de um dos candidatos, o próprio entrevistador já começa dizendo que o entrevistado foi inocentado, usou as palavras inocentado, quando na realidade não foi, não é? Então, para aquilo, para as pessoas que dão credibilidade para aquilo, tá, acabou. Se o fulano disse, é porque é verdade. Ele não vai falar aquilo para o Brasil se não fosse verdade. Mas ele mentiu claramente, ou trouxe uma fake news que favoreceu um determinado candidato, assim como aconteceu nos Estados Unidos. O Twitter, ou melhor dizendo, a direção do Twitter, até então, antes do Elon Musk, o que ele fez? Omitiu essas informações, abafou, e com certeza isso teria um resultado, talvez, favorável ao candidato oponente do Joe Biden. Né? Isso, com certeza, teria uma repercussão diferente. Ou seja, o que a gente vê tanto aqui no nosso país como no mundo é a imprensa querendo decidir por nós o que é melhor para nós, quando, na realidade, isso só é de competência do cidadão. Somos nós que decidimos se o Cido vai ou não vai ficar como vereador, não é? Se esse ou aquele vai ser prefeito da nossa cidade. Mas, como também disse o Marcelo, essa mesma imprensa é capaz de levar o cara ao cargo desejado, como tirar ele do cargo que ele está. Por quê? Vai induzir o povo, quando na realidade não é essa a função da imprensa, né? E dos órgãos, hoje essa imprensa digital, vamos chamar assim, como o Twitter e outras plataformas, que tem como objetivo levar a informação para que você decida o que você vai fazer. Né? Mas, na realidade, não é isso que nós temos assistido. E pasmem, viu? Isso não é de agora, isso já é de décadas que vem se mentindo para a gente, ou seja, o brasileiro, no caso, vamos trazer aqui para a nossa região, para o nosso país, o brasileiro acaba tomando decisões que, na realidade, são equivocadas, são induzidas, né? Fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, tem que ter homens com um poder de cacife muito grande, como o caso do Elon Musk, para poder comprar uma ferramenta dessa e mudar o panorama das coisas. Eu também não creio, perdão, que vai haver uma mudança agora, mas que isso vai gerar um pensamento diferente para as próximas eleições. Ah, com certeza isso vai. É a mesma coisa que as redes sociais do nosso país. Não se dá crédito, e inclusive a gente vê uma das lideranças, vou chamar dessa forma, do nosso país, né, dizendo o que é e o que não é mentira, quando na verdade não compete a eles tal coisa, né? Isso chega a ser o extremo, um absurdo mesmo. É um cerceamento claro do nosso direito, eu diria até de ir e vir, né? De saber o que é verdade, né? Para que nós possamos decidir, porque quem decide o melhor para um país é o seu povo. Né? Mas, infelizmente, esse poder ele foi sequestrado do povo, da mão do povo, para alguns decidirem o que pode e o que não pode fazer. É triste. Mas as coisas acontecem, isso é história. Né? Como eu falei da verdade, a verdade liberta, é isso que eles não querem, né? Que o povo seja liberto, que o povo saiba o que decidir. Mas a verdade é que nem rolha, eu costumo dizer, né? Você pode omitir ela, pode guardar ela lá embaixo, mais tarde ou mais cedo, aquela rolha vem à tona e aí fica difícil de saber o que vai acontecer por conta disso, né?